Live nessa terça-feira, 17 horas e 16 minutos, nesse dia 23 de março, onde nós queremos trazer aqui uma palavra de Deus acerca das autoridades. Deixa eu só aqui concluir. Eu tenho a certeza que Deus vai falar com você, tá bem? Vamos lá. Deus, pega essa mensagem, essa live aí, mande para frente, porque eu tenho a certeza que Deus vai falar de uma maneira gloriosa e surpreendente, tá? Visite o nosso site, entre lá, www.geraçãoperegrinos.com, www.geraçãoperegrinos.com. Entre lá, conheça o nosso trabalho e nos ajude em oração. Nós precisamos das orações, tá? Irmãos, nós estávamos em nossas orações todas as segundas-feiras. Nós temos proposto aí orar pela nossa cidade, orar pelo nosso estado e pelo nosso Brasil. Estamos aí nessa batalha de oração, porque nós acreditamos que a nossa vitória vem da oração. E após orarmos ontem por 40 minutos, o Senhor Deus nos deu uma palavra que ao primeiro momento nós não compreendemos, mas era já a resposta das nossas orações. A palavra que Deus nos deu como resposta está lá no livro de Jó, no seu capítulo 34 e no versículo 24. Vou ler apenas o versículo 24, entretanto o Senhor nos deu do versículo 21 ao 24 de 34 de Jó. Versículo 24. Quebranta os fortes sem depender de investigação e põe outros em seu lugar. Deus estava nos dizendo que haverá trocas, substituições de governos, de governantes, porque a vitória do cristão, a nossa vitória, ela é conquistada nas orações. E desde já partindo para a parte final da nossa live, mas deixando bem frisado, enquanto a igreja de Jesus Cristo estiver ainda na terra, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E por isso nós colocamos tudo em oração. E queremos trazer essa palavra aqui com o título autoridades. Autoridades, né? Aqueles que estão acima. E é claro que nós vamos trazer aqui diversos exemplos, tanto exemplo na vida secular como na vida cristã. Exemplos bíblicos. E nós sabemos que o Senhor tem o seu propósito para tudo. E nós queremos trazer aqui a primeira palavra sobre autoridade, aquela palavra que nós todos conhecemos, está no Novo Testamento, em 1 Timóteo 2, verso 1 e 2. Diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, e algumas versão diz pelas autoridades, e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Glória a Deus. Queridos, também dentro desse tema chamado autoridade, nós queremos trazer alguns exemplos de autoridades que foram péssimas, foram terríveis, autoridades que foram tipologias do anticristo, tipo de anticristo, um ensaio para aquilo que virá. Nós temos aí exemplo de autoridades, o Hitler, o Mussolini, entre
outras que assumiram aí os governos e trouxeram grandes prejuízos e seguiram eles à morte. E nós sabemos que foram autoridades. E aí a gente pergunta, toda a autoridade humana vem de Deus? Não, claro que não. Porque nós temos aí o poder absoluto de Deus, a transcendência e principalmente a permissividade de Deus. Alguns chegam ao poder pela permissão de Deus, não que Deus os colocasse lá, mas pela permissão. Por exemplo, Hitler foi alguém que Deus colocou lá ou foi permissão de Deus? Só para contextualizar, não entrarmos tanto nesse assunto, para não ficar tão longo aí o nosso vídeo, tá bem? Lá no Antigo Testamento, quero trazer duas autoridades aqui, dentro da Bíblia, Nabucodonosor no Antigo Testamento e o apóstolo Paulo no Novo Testamento. Nabucodonosor no Antigo Testamento, lá no livro de Daniel 4, versículos 32 e 33, diz assim: e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva com os bois, passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças o Altíssimo, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Bem, esse personagem aqui, Nabucodonosor, foi o rei lá da estátua de Daniel. O próprio Nabucodonosor teve esse sonho sobre a estátua dos governos mundiais, e Nabucodonosor foi o primeiro reino mundial, e a tipologia é que a sua cabeça era de ouro. Esse Nabucodonosor é a tipologia do reino gentílico, de um reino que não fazia parte do povo de Deus, que governaria a nível mundial. Bem, esse Nabucodonosor, esse grande rei, grande estadista, em um determinado momento se orgulhou, dizendo estar acima de Deus, se ensoberbeceu, passou dos limites, achando que estava lá por méritos ou por si mesmo, e não se deu por conta que quem colocou, quem permitiu que ele chegasse lá, fora o próprio Deus. Bem, o que aconteceu com ele foi que, segundo a sua altivez, segundo a sua soberba, Deus o tirou do trono, fez ele andar como os animais do campo, e após 7 tempos, o que nós entendemos 7 anos, ele foi restituído ao seu trono, reconhecendo o senhorio de Deus. Bem, uma outra autoridade agora no Novo Testamento, que está lá em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9, versículos 1 a 5, depois os versículos 15 e 16. E Saulo, respirando, ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para sinagogas, a fim de que encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quem é que Saulo estava perseguindo? Ele pegou cartas para aprisionar e matar cristãos lá da igreja nos primórdios. Versículos 15 e 16 de Atos 9. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai,
porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Saulo foi um perseguidor da igreja. Saulo tinha documentos para perseguir, matar, prender irmãos cristãos. E acabou tendo um encontro com o Senhor no caminho de Damasco. E a Bíblia diz que somente com um encontro foi que ele mudou de posição. E lá nos versículos 15 e 16, o Senhor Jesus revela a importância daquele homem, que ora era seguidor, mas se transformaria num grande homem de Deus, trazendo aí, ao invés de mal, bem para a igreja do Senhor. Bem, eu citei aqui autoridades do mundo, por permissão de Deus, e autoridades bíblicas, Nabucodonosor e Paulo. Ambos tiveram o seu sentimento orgulhoso, obstinado e determinados a fazerem o mal, e que ao terem um encontro com Deus, mudaram de posição. Então, primeira coisa, as autoridades de hoje estão na direção de Deus? Se estão na direção, por que tocam nas igrejas? Tocar nas igrejas me refiro tempo de cultuar, a hora de cultuar e o número de membros que podem ter, o percentual de pessoas que pode estar lá dentro. Onde nós sabemos que igreja é um recurso extraordinário para cura, libertação, para que pessoas alcancem as suas vitórias de uma maneira psicológica, sendo ali ajudadas pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, deixando de ser onerosas ao Estado. A igreja, portanto, faz um extraordinário trabalho na terra. E a Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos 2, verso 47, que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. Eu fico imaginando, se o Senhor está enviando pessoas para as igrejas e tem homens dizendo que não podem entrar nas igrejas, imagina a situação desses homens que estão tomando o lugar de Deus e dizendo que não pode entrar, que pode entrar só um percentual, que tem que ter hora para adorar. Bem, seguimos aqui. Segunda situação, o orgulho e a altivez tirou Nabucodonosor do trono. Quando ele aprendeu, deixou de ser orgulhoso e altivo, Deus o trouxe ele de novo. É só você olhar Daniel capítulo 4 e também o 5. Terceira situação, a obstinação de Saulo, fez ele cair por terra, ficou cego 3 dias e depois se converteu. De Saulo tornou-se num Paulo e como era maldição, venham a ser bênção. Segunda situação, oremos para que prefeitos e governantes tenham um encontro com Deus. É isso que nós precisamos. Nós oramos tanto para que Deus abençoe as autoridades, e estamos esquecendo de pedir para que essas autoridades venham ter um encontro com Deus. Assim como teve Nabucodonosor, e assim como teve Saulo de Tarso, que após o encontro com o Senhor, mudou as suas atitudes. Oremos para que esses governantes e prefeitos venham ter um encontro com o Senhor, porque eu creio que, como eles estão determinados a ir até o fim nessa posição que estão, somente a intervenção de Deus, tendo um encontro com eles, fará com que eles mudem de ideia. Bem, se não mudarem de direção, e Deus preserva o livre arbítrio deles, eu creio que se cumprirá a revelação que recebemos ontem após a oração. Quebrantos fortes, sem depender de investigação
e põe outros em seu lugar. Está lá no livro de Jó 34, verso 24. A Bíblia diz, outros no seu lugar. O Senhor, enquanto a igreja estiver na terra, defenderá a igreja. O Senhor, ele garante, porque a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quero ler aqui também, em Salmo, no seu capítulo de número 17, verso 8, que diz, guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das suas asas. Bem, nós no meio cristão, nós sabemos que cada cristão verdadeiro, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é a menina dos olhos de Deus. Tocar na igreja é tocar nos olhos de Deus. Por que a Bíblia diz menina dos olhos de Deus? É ferir aquilo que Deus mais cuida, mais zela. Porque a Bíblia diz que quem está no esconderijo do Altíssimo descansará. A Bíblia também diz, lá no livro de Apocalipse 3, verso 8, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. A Bíblia também diz que as portas está no plural, do inferno, são muitas portas, não vão prevalecer contra a sua igreja. A igreja é de Jesus Cristo. Ai daqueles que continuarem com seus intentos. É por isso que nesse momento aqui, eu estou apelando para que você, pastor, você dirigente de igreja, você cristão que está assistindo essa live, ore para que seu governante venha ter um encontro com Deus, se arrependa, mude a sua intenção e passe a se converter. Que o Senhor Jesus venha ter um encontro com essa gente, prefeitos e governadores que estão obstinados a fazer o mal à sociedade, usando como desculpa diversas situações. Receba essa palavra aí em o nome de Jesus. Se aceitarem a Jesus, eles vão se perpetuar nos seus governos. Se não, nós estamos intercedendo para que se cumpra a palavra do Senhor, que Deus os troque pelo seu poder, porque a nossa guerra é vencida na oração. O cristão não faz motim, não se amotina, o cristão vai para os joelhos, e é através dos joelhos que nós vamos alcançar as nossas mais extraordinárias vitórias. Fica aqui com essa palavra, em o nome de Jesus. Entenda que é só essas pessoas tendo um encontro com Deus que nós vamos ter a nossa vitória. Do contrário, tenho a certeza que enquanto a igreja estiver na terra, o Senhor irá trocá-los. E aí, meus irmãos, como você sabe, quando acontecer aquilo tão esperado pelos cristãos, o arrebatamento da igreja, aí eles vão tomar conta como é o desejo deles. Mas enquanto a igreja de Cristo Jesus estiver na terra, nós estaremos de joelhos prostrados, ditando os destinos dos governos nessa terra. Receba essa palavra em o nome de Jesus. Forte abraço, Deus abençoe você. Olha aí, irmão, compartilhe, mande para frente, mostre para o seu pastor, mostre para o seu obreiro, mostre para o seu amigo cristão. Em o nome de Jesus, Deus abençoe. Vamos encerrar aqui. Forte abraço.